Olá, queridos irmãos da comunidade de vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um momento muito especial, reservado e planejado por Deus para nós. Nós vamos partilhar sobre o tema a radicalidade pelo Evangelho para deixar tudo todos os dias. Então, o primeiro sentimento que nos vem e o primeiro ponto é como renovar esta radicalidade pelo Evangelho todos os dias, diariamente. Como não permitir que o esmorecimento, que a mornidão, que o desânimo, que a apatia, que a omissão, ela não tome conta do nosso coração e nos impeça de viver o primeiro amor todos os dias. E nos impeça de viver a radicalidade pelo Evangelho para deixar tudo todos os dias. Então este é o nosso tema, né? Então, o que de fato fazer? Como de fato proceder para que não aconteça nada que nos impeça de renovar todos os dias aquilo que nós sabemos que somos chamados a viver, porque o chamado de Deus é irrevogável. Se um dia Deus nos chamou, Deus falou conosco, era isso que Ele queria que nós vivêssemos. Mas muitas vezes a gente vai permitindo que a fadiga do dia a dia, que o cansaço do dia a dia, que outras coisas, que outras vozes, elas vão nos atraindo, elas vão, parece que nos convidando, elas podem ir nos fascinando, muitas vezes, e tirando o nosso foco. E vão nos impedindo de viver aquilo que um dia chamou a nossa atenção, aquilo que um dia encheu os nossos olhos. Então a gente precisa ficar extremamente atento, vigilante sobre tudo isso, né? Porque se um dia nós perdemos o ardor, a parresia, o desejo pelo Evangelho, pela radicalidade do Evangelho, renovar esta experiência, é porque, na verdade, nós estamos deixando de amar Cristo. Não é simplesmente deixando de amar a comunidade ou a comunidade de vida, porque, veja bem, a pergunta é, se um dia nós vamos perdendo o amor, vamos perdendo o ardor, vamos perdendo a parresia, vamos perdendo o desejo pela radicalidade do Evangelho para deixar tudo todos os dias, é porque, na verdade, nós estamos perdendo o amor a Deus, perdendo o amor a Cristo, perdendo o encanto, perdendo o apaixonamento por Cristo. Porque um coração apaixonado tudo realiza, um coração apaixonado a tudo se dispõe. Então, é quando vai entrando o ativismo, é quando tudo passa a ter um outro peso, a vida missionária passa a ter um peso diferente, a vida comunitária passa a ter um peso diferente, a vida fraterna passa a ter um peso diferente, o nosso serviço passa a ter um peso diferente, a nossa vida de oração passa a ter um peso diferente, porque, na verdade, o jugo de Deus é leve, o fardo é suave. O fato é que muitas vezes ele vai perdendo a centralidade da nossa vida e outras coisas vão ocupando o centro, né? Quantas vezes, por exemplo, eu olho para o meu celular por dia?
Quantas vezes eu uso o WhatsApp? Quantas vezes eu uso as redes sociais? Quantas vezes eu navego? Quantas vezes eu converso? Ou seja, quantas vezes eu olho para o meu telefone celular? E quantas vezes eu olho para Cristo? Eu me torno aquilo que eu contemplo. Se eu vou me alimentando das músicas, se eu vou me alimentando das conversas, se eu vou contemplando, vendo outras coisas, outras imagens, outras conversas, outros interesses, outros focos, outras buscas, outros mundos, outras coisas, outras realidades, eu vou me alimentando daquilo e eu vou me tornando tudo aquilo. Tudo aquilo. Mas se eu contemplo Cristo, eu vou me assemelhando a Cristo. Se eu gasto tempo fazendo uma experiência com Jesus abandonado, se eu gasto tempo adorando o Santíssimo Sacramento, contemplando os mistérios do Santo Terço, do Rosário, com a minha vida comunitária sincera, a minha vida fraterna sincera, em partilhas com os irmãos, em acompanhamentos, em formação, com o catecismo, com a Lécio Divina, com a leitura orante da Palavra de Deus, com livros, com a vida dos santos, com a história da igreja, se eu vou me formando, se eu vou me alimentando, se eu vou conhecendo o Cristo, eu vou me tornando o Cristo. Mas eu vou me alimentando de outras coisas, de outras realidades, de outra vida, eu vou me tornando tudo aquilo. Se eu me acostumo a olhar futilidades, eu vou me tornando fútil também. E os meus interesses vão passando a ser esses interesses fúteis também. Se eu perco tempo com coisas pequenas, com tanta coisa passageira e boba, eu vou me tornando também bobo, né? Então o meu coração vai se alimentando daquilo. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, o quanto tempo que eu perco com aquilo, é o que aquilo vai valendo para mim. É aquilo que o meu coração vai absorvendo. É aquilo que o meu coração vai se tornando. Então, existe uma raiz. Se um dia eu deixo de desejar a radicalidade do Evangelho para deixar tudo todos os dias. Então, eu necessito sempre ir nesta raiz e corrigir esta raiz. E se, graças a Deus, eu continuo inflamado, eu continuo cheio de amor, de ardor, de parresia por Cristo e pelo Evangelho, eu preciso vigiar, porque aqueles que se julgam de pé, cuidado para que não caiam. A nossa perseverança firme, cheia de parresia, ela precisa ter o mesmo cuidado que um adicto precisa ter com as drogas. Não é verdade? Nós precisamos vigiar todos os dias, precisamos estar atentos, prudentes, todos os dias, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, né? Então, nós só podemos amar aquilo que conhecemos. E você não pode se alimentar de uma experiência que você conheceu ou viveu de um tempo atrás. A experiência ela precisa ser renovadora, ela precisa ser sempre atualizada. Sempre atualizada. Então, você deve conhecer aquela história de vários cachorros que começaram a correr. O primeiro, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava correndo atrás de um gato, né? Então os outros viram aqueles cachorros e foram se juntando e foi se juntando e tantos cachorros iam e eles iam, e eles continuavam correndo e alguns contavam o que a gente está correndo, mas o que a gente está correndo. O outro dizia, o que é uma cachorrinha no cio? O que está acontecendo? A gente está fugindo de alguém, a gente está indo atrás de alguém. Me diz o que está acontecendo? Eu estou indo no movimento, né? Então, ao longo do tempo, muitos foram desistindo. E por mais que a história que se contasse fosse muito bela, e por mais que a história que se contasse fosse estimulante, e por mais que eu aqui fale algo que você possa achar interessante, e por mais que alguém fale algo que seja interessante, e por mais que a vida de alguém da comunidade de vida lhe contagie, lhe motive, você diga, meu Deus, como essa pessoa vive, como ela é feliz, meu Deus, como isso é bacana, ou como eu gostaria talvez de viver também isso, e etc, etc. Mas, ou seja, o testemunho do outro arrasta, mas tem que arrastar para uma centralidade da sua experiência pessoal e não da do outro, né? E às vezes, ou muitas vezes, algumas pessoas elas vão um pouco que na correnteza da coisa. Tanto que depois, quando
esse chamado ele exige maturidade, não mais emoções, sentimentos, nós percebemos que muitas pessoas, na verdade, elas deveriam estar na superficialidade, porque elas vão junto com a correnteza para qualquer lugar, seja a favor do evangelho ou seja contra o evangelho. Aonde o vento dá, a pessoa está indo, né? Então, se uma hora é para o lado direito, se uma hora é para o lado esquerdo, onde o vento dá, a pessoa vai. Ela vai a favor da correnteza. Quando que, na verdade, a maioria das vezes o evangelho ele precisa ser contra a correnteza. Mas daí, como essa pessoa está na superficialidade, ela não consegue enfrentar a correnteza. Porque, na verdade, às vezes ela não sabe nem quem que ela está seguindo. Ela achava que estava seguindo uma pessoa, mas não faz sentido você seguir uma pessoa. Você precisa seguir Cristo, a pessoa de Cristo, né? Então, nessa historinha, todos os cachorros desistiram de correr e apenas um ficou. Quem será? Aquele que viu, aquele que conhece, aquele que verdadeiramente sabe quem está seguindo, quem está perseguindo, porque os seus olhos viram, porque as suas mãos tocaram, não porque alguém contou para ele, não porque alguém disse que era bom, mas porque ele fez a experiência. Ele viu com os próprios olhos. E é isso que nós precisamos fazer, porque nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então, o ponto-chave hoje da nossa reflexão é: quanto tempo eu estou gastando no conhecimento de Cristo? Quanto tempo eu estou gastando na Santa Missa? E com que qualidade eu tenho vivido a Santa Missa, né? Uma Santa Missa bem vivida, com devoção, com amor, seguindo todos os direcionamentos da Santa Missa no carisma, né? Onde nós encontramos nos escritos Passos de Assis. Quanto tempo eu tenho gastado com adoração ao Santíssimo Sacramento, diante de Jesus Eucarístico, e adorando de verdade, né, ali a sós com o nosso Senhor, vivendo, adorando, escutando, se deixando ser corrigido, formado, lapidado, modelado, nos tornando aquilo que nós contemplamos, a presença do ressuscitado no mundo, a contemplação dos mistérios do Santo Terço, do Rosário, ir contemplando a vida de Jesus. E daí eu vou me tornando a vida de Jesus. Na minha lécio divina, na leitura orante da palavra de Deus, quanto tempo eu tenho gasto para fazer o meu estudo bíblico, para rezar com o Evangelho, para escutar a voz de Deus, para contemplar, né? Verdadeiramente fazer uma boa lécio divina, uma leitura orante da palavra de Deus. Aquele que despreza o Evangelho despreza o próprio Cristo. Quanto tempo eu tenho gasto, o que eu tenho investido na minha experiência pessoal com Jesus abandonado, né, de estar nas ruas, de estar nas praças, nas bocas, nas sarjetas, nas favelas. Quanto tempo eu tenho gastado renovando esta experiência com os acolhidos, as acolhidas da minha casa, de entrar no seu coração transpassado, de se deixar ser banhado pelo sangue, pela água. O sangue eucarístico da ressurreição, a água viva do Espírito Santo. Com que profundidade, com que intensidade, com que frequência eu tenho renovado e vivido essa experiência, me deixado encontrar por essa experiência. Como que está a minha consagração a Nossa Senhora pelo Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Como que eu tenho vivido esta consagração, essa intimidade com a Mãe de Deus? Como que está a minha formação pessoal? Que livros eu tenho lido? O Catecismo da Igreja Católica? Quais os documentos da Igreja que eu tenho aprofundado? Quais os livros da vida dos santos? Como que eu tenho assistido os filmes? Eu tenho lido livros, eu tenho me formado e etc, etc, né? A confissão, o sacramento da reconciliação. Não olhar para trás. Não olhar para trás, né? Lembrar sempre que esse chamado ele é irrevogável e que todos os dias eu preciso aprender e entender que eu preciso viver a cada dia como se fosse o primeiro, aquele dia que você deixou tudo, aquele dia que você foi para aquela casa de acolhimento, que você se entregou para os acolhidos naquela partilha, que você rasgou o seu coração, né? Que com os irmãos da comunidade de vida você se sentiu amparado, acolhido, você se sentiu numa verdadeira família, você percebeu que descobriu o maior e o único tesouro que possa haver,
Cristo, a sua presença, o mistério da sua presença encarnado, Jesus abandonado, crucificado, encarnado no pobre, né? O Emanuel, Deus conosco, e esse mistério foi apaixonando o seu coração, silenciosamente, misteriosamente. E por isso você deseja renovar todos os dias a radicalidade da vivência do Evangelho. Então é isso. Através desse pequeno vídeo, nós gostaríamos de te trazer para essa realidade de uma reflexão sincera, madura, onde você deve anotar aonde que eu devo mudar o meu projeto de vida. Foi uma alegria estarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.